mostrar agora para vocês. Deixa eu ver. Nossa, tu acredita que não abriu? Oh, para conseguir mostrar. Pronto. Tá aqui, tá? Os elementos pós-textuais. Vamos lá. Ó, os elementos pós-textuais, eles aparecem complementando os elementos textuais. Na verdade, eles complementam todos, né? Mas é a sequência dos elementos textuais, ajustando aí o término do trabalho. Quais são os elementos pós-textuais? As referências, obrigatório. Dos elementos pós-textuais, a referência é o único que é obrigatório, tá? Então, tem que conter. Olhem lá, os elementos textuais, todos são obrigatórios. Os elementos pós-textuais, as referências, é o único obrigatório. O glossário, o apêndice, o anexo, os índices, todos são elementos opcionais, tá? Vou mostrar a necessidade de cada um. Se a gente for pensar lá nos pré-textuais, capa e contracapa, obrigatório, né? A ficha catalográfica, obrigatório. O resumo, obrigatório. O abstract, que é o resumo na outra língua, obrigatório. Sumário, obrigatório. O restante, folha de aprovação, agradecimento, dedicatória, a epígrafe, se necessário, todos são esses opcionais, tá? Lista de tabela, de ilustrações opcionais, se eu tiver até 5 unidades de cada um deles. E acima de 5, aí elas se tornam obrigatórias, tá? Porque precisa organizar adequadamente, tecnicamente, essa escrita acadêmica ou científica. E aqui, nos pós-textuais, o único que é obrigatório são os elementos, né, dos elementos pós-textuais, a referência, as referências. Vamos ver. As normas que determinam os elementos que compõem a referência é a norma brasileira 6.023 de 2002 e está destinada a orientar, preparar e reunir as referências do material utilizado para a produção de trabalho de pesquisa. As referências, elas podem ser de livros, parte de livros, artigos científicos, guias, periódicos, trabalho de conclusão de cursos, TCCs, trabalhos acadêmicos, meios eletrônicos e muito outros. Mas aqui, gente, ó, um trabalho de TCC, ele até, claro, pode servir de referência para a gente, né? Você vai fazer o seu TCC e você tem um outro TCC ali que pode te ajudar. Mas, gente, olha só, vocês estão no mesmo nível acadêmico. O que pode ajudar o trabalho no TCC é mostrar para você onde estão as referências. Porque você não vai se nivelar pelo mesmo, né? Eu sempre procuro me nivelar por quem está acima. Então, para fazer meu TCC, eu posso até pegar o TCC de alguém, de um colega meu, para olhar, para ver como foi que ele construiu. Mas o que ele mais vai me interessar são as referências, porque eu não vou citar no meu trabalho a escrita de um colega que está no mesmo nível que eu. É uma oportunidade que eu tenho para dar um upgrade na minha formação. Então, eu vou buscar uma monografia de especialização, eu vou buscar uma dissertação de mestrado, eu vou buscar artigos científicos, que foi o caminho que o seu colega fez. Agora, pode ser? Pode, claro que pode, é um trabalho científico. Eu só estou dando uma dica aqui para vocês, tá? Artigos científicos publicados, né? São os artigos aí em plataformas científicas. Esses materiais que vão nos dar um bom suporte, que vão nos dar aí uma boa fundamentação para o nosso trabalho. Teu orientador e a banca examinadora, eles vão olhar os materiais que você trouxe. Então, não basta selecionar qualquer material. Eu preciso selecionar aqueles que vão fazer diferença na produção do meu trabalho. Então, quem são os autores referência sobre essa temática? Aí, sim, eu vou construir um trabalho com qualidade, tá? Eu posso usar uma pesquisa de um periódico, eu posso usar a pesquisa de um jornal de grande circulação, posso, mas ela sempre vai te dizer a fonte de onde tirou essa pesquisa. E aí, para que de repente eu vou lá naquele jornal se eu posso ir na fonte?
se ela te trouxe uma fonte da Organização Mundial de Saúde, se ela te trouxe uma fonte da Unesco, se ela te trouxe uma fonte do IBGE, então tu podes ir lá no site do IBGE, tu podes ir lá no material da Unesco, tu pode ir lá no material da Organização Mundial de Saúde, porque os países que fazem parte da OMS, né, da ONU, de todos esses institutos internacionais, os países que fazem parte, o Brasil faz parte dessa maioria, também tem a versão na nossa língua. Então, você pode baixar lá em inglês e português. Então, nós temos acesso a toda essa documentação. Aqui, na construção do nosso trabalho, o que mais vai interessar é a nossa dedicação e o compromisso de selecionar essas fontes. Agora, todo o material que eu usei na produção do trabalho, obrigatoriamente ele vai ter que constar nas referências. E vocês olharam aqui que ele não diz referências bibliográficas, ele diz só referências. Por quê? Porque referências bibliográficas são apenas referências se você utilizou livros. Tá? Bibliográfica vem de livros. Por isso que é biblioteca, né? Então, esses livros, não. Então, hoje o termo mais moderno é referência, porque a gente usa referências de meio eletrônicos, de artigo, a gente usa referências de uma série aí de materiais que não é unicamente de livros, tá? Então, o termo correto, referências, de forma centralizada, fonte 14, negrito, são as referências que serviram de embasamento teórico. Olha, serviram está no passado, não é servirão no futuro, serviram. Então, tudo que você utilizou no seu trabalho, no corpo do seu trabalho, no corpo teórico, no embasamento teórico do seu trabalho, deve constar aqui nas suas referências. Dessa forma, você deverá relacionar as obras que foram utilizadas e citadas na sua pesquisa bibliográfica, tá? Que na sua pesquisa, na sua literatura, porque não foi só livros, né? O alinhamento dos elementos, ele é feito em relação à margem esquerda, então, da margem esquerda, né, todos ficam um embaixo do outro, eu já vou mostrar para vocês. Não tem espaçamento mais 1,5. Espaçamento 1,5 é no corpo do trecho do trabalho, então aqui o espaçamento entre linhas é simples das referências, tá? O distanciamento deles é 1,5 ou duplo. Os destaques gráficos, sublinhados, negrito, histórico, deve ser uniforme. Então, tem uma parte lá que eu vou mostrar para vocês, que depende de cada regra, por exemplo, de livro, é o texto do livro que é destacado. Então, esse destaque, ele pode ser sublinhado, negrito ou itálico. Uma vez que você optou por um modelo, tem que ser assim em todos, tá? Uma das finalidades da referência é informar a origem das ideias apresentadas no decorrer do trabalho. Nesse sentido, devem ser apresentadas de forma completa para facilitar a localização dos documentos. Vamos lá, eu faço parte da tua banca e olha aí um trabalho, né, que não aparece lá no texto e está lá nas referências, eu já corto. Ou então está lá no corpo do trabalho e não apareceu, corto também. Outra coisa, as referências elas vão garantir se você cometeu plágio ou não. Então, olha como isso é muito sério, né? Então, poxa, não está aqui, ele fez a citação direta, olha o material que ele citou. Lá no corretor antiplágio vai dizer que você citou dali. Ah, ok, mesmo que dê que é plágio que você citou, mas a gente consegue dizer não, tá ok, porque ele citou a referência, então tá certinho. Então, descaracteriza isso aqui, tá? Então, é muito importante o que você citar, você deve colocar nas referências. Na nossa próxima aula, além de eu fazer uma revisão com vocês do que a gente trabalhou, eu preciso mostrar para vocês como se faz referência e preciso mostrar citação direta e indireta, tá? Porque se eu não mostrar isso, você vai ter uma chance enorme de cometer plágio. Então, eu preciso te mostrar isso. Então, como a nossa aula tem um bom tempo, eu consigo, na metade dela, te mostrar as principais referências, pelo menos de livros com um autor, 2 autores, 3 autores. É uma técnica, uma vez que você aprende isso, você não esquece mais. Posso trazer de artigo, que também é uma coisa que a gente usa muito. Eu vou selecionar e vou te mostrar também, se você tiver dúvida, onde procurar para fazer, porque a tua cartilha te diz isso.
mas também quero te mostrar o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta, tá? Por isso que a importância de fazer fichamento, resumo, para justamente a gente... O fichamento, ele te dá a ideia de uma citação direta. Então, isso é muito... Por isso que é importante. O resumo e a resenha, eles trazem a chance de fazerem citações indiretas. Então, nada é por um acaso. Então, eu quero te mostrar isso para que tu saias desse semestre com muitas informações para que você coloque em prática a tua escrita acadêmica e científica. Não deixe para aprender isso só lá no momento do teu TCC, porque você vai passar aí alguns semestres sem treinar, aí chega no final, você vai ser um daqueles alunos que vai montar, vai ficar desesperado para entender a técnica e, às vezes, até paga para uma outra pessoa para fazer a tua revisão de ABNT, sendo que você pode ser esse profissional amanhã. Como hoje eu estou aqui passando para vocês. Foi muita leitura isso, eu não aprendi isso, eu não nasci sabendo isso. Foi muita leitura, foi fazendo meus trabalhos. Então, eu não perdi a oportunidade de conhecer isso. E hoje tem algumas pessoas que me mandam, até de outras instituições, professora, a senhora pode fazer a revisão da BNT? Eu cobro X valor, tá aqui, entrego o produto, tem uns dias. Então, você também pode ter uma fonte de renda para isso. Tá? Eu não estou fazendo o trabalho, eu acho sou totalmente contra aquela pessoa que paga para alguém fazer o teu trabalho, tá? Totalmente contra porque você não atinge um dos objetivos do ensino superior, que é produzir conhecimento. Se você amanhã quer ir para o mestrado, você tem que aprender a fazer iniciação científica, tem que aprender a fazer, né, uma pesquisa. Começa por uma pesquisa simples, que é o teu TCC. Aprende aí a técnica, aprende alguns instrumentais facilitadores dessa técnica, que é a questão do fichamento, do resumo, da resenha, ao longo da tua vida acadêmica. Quando tu chega lá, tu já tem todo esse pré-requisito formado. Você fez o seu trabalho, você pode apresentar lá para o teu... Você pode apresentar para o teu orientador, né? E isso tudo vai te ajudando a mostrar que você já tem esse domínio. Pode falar, Leonardo. Professora, depois que a senhora faz a leitura, né, a senhora pontua assim, alguma coisa que, olha, isso aqui está errado, tem que melhorar nisso, aquilo? Sim, com todos. Sim, toda orientação a gente precisa dizer isso. Teu orientador vai fazer isso também. Eu também faço isso nas oportunidades. Quando as coisas voltarem ao normal, eu posso até fazer um mini curso desses com vocês para a gente treinar tudo isso, né? Que a gente possa se encontrar. E aí eu tenho como pegar esse material e fazer. A turma que já estava comigo no semestre anterior, e o Luan está aqui presente, ele pode te falar que a gente tinha esse contato próximo, que a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, eu fui orientando muito essa escrita deles. Espero que eles não percam essa chance. E com vocês, eu também a gente pode, no decorrer da nossa formação, a gente pode estar pensando nessas estratégias também. Eu acho uma ótima sugestão e a gente pode fazer isso, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí as referências, né? E aí a questão aí dos livros de vocês, dos artigos, como é que eu vou colocar essas citações? Aí eu tenho, olha, em formato de rodapé, no fim do texto do capítulo, nas listas de referência. Geralmente, as nossas referências são utilizadas lá no final, na lista final do trabalho. Então, tem lá referências de forma centralizada na página, tudo organizado, tá? Mas tem alguns orientadores e algumas pessoas, alguns leitores que gostam da nota de rodapé, porque ela traz aí uma informação que você trouxe importante, você não utilizou muito, mas foi importante, você não jogou lá na referência, jogou logo na nota de rodapé. Isso pode acontecer, tá? Mas normalmente a gente joga tudo para a lista final. Vamos olhar aqui as principais formas, né? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. A gente tem aí o glossário, que é um elemento opcional utilizado logo depois das folhas de referência e relata em ordem alfabética as expressões
ou palavras de termos e uso restrito próprio da área, podendo elas ser técnicas ou no sentido obscuro ou pouco usual. Então, são aquelas palavras que muito específicas que só a área mesmo de vocês entendem. Então, vocês fazem um glossário. Mesma ideia, tem mais de 5 palavras, tem 10 palavras muito técnicas que vocês utilizam, da anatomia, né, do corpo humano, que só a área de vocês entendem. Pode ser da psicologia, uma abordagem, pode ser alguma coisa muito técnica, a área da medicina. Então, para você não perder a chance de educar esse leitor, você faz uma lista de glossário e você usa essas 10 palavras, 12 palavras, lá no final e diz o que é o sentido dela, tá? Então, o glossário tem essa expectativa de que o leitor consiga compreender melhor as respectivas significações. Pode ser também muito utilizado, por exemplo, nos cursos de direito, que tem algumas expressões em latim. Então, o acadêmico, né, a pessoa lá, o pesquisador, tem essa, digamos assim, essa iniciativa de dizer para o leitor, olha, ele precisou colocar, estava nas citações dele, os autores utilizaram, mas ele não perdeu a chance de também educar esse leitor, de facilitar a leitura do leitor. Eu sempre converso para vocês, o conhecimento ele tem uma função social. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para você. Eu escrevo para o leitor que quis ler a minha obra. Então, eu tenho que ter esse acolhimento de entender, inclusive é um dos critérios científicos, essa objetivação, né, essa linguagem clara, né, a coerência, a consistência. Então, eu não perco. Se eu tenho um elemento pós-textual e o meu texto está se utilizando de expressões e palavras que são muito técnicas, então eu organizo essa lista com esse glossário para que eu diga o sentido exato daquela expressão ou daquela palavra que é pouco usual, e aí aquele leitor ganhou também compreensão, facilitou a sua leitura, além de enriquecer também o seu universo, o seu arcabouço teórico, o seu linguajar. Tá? Então, para você ver que tudo é um facilitador para esse leitor e um guia de orientação para o escritor, né? Para quem está fazendo. Então, quando a gente olha a coerência de um elemento com o outro, a gente vai vendo aí a boniteza, né? Como Paulo Freire usava, essa boniteza dessa construção. Tá? Depois a gente tem o apêndice, que é um dos elementos que são elaborados pelo autor para melhor compreensão do documento, destina-se a completar as ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho. O que eu quero que vocês entendam aqui do apêndice? Olha, o apêndice, eu tenho um exemplo que ele é muito vulgar, né? Muito chulo, mas dá certo, gente. Toda vez que eu lembro da palavra apêndice, me remete à ideia de apendicite. Apendicite, quando a pessoa tem, dói nela, e ela nasce, se desenvolve no próprio corpo da pessoa. Então, não dá para doer em mim a tua apendicite. Então, é o que tu fazes, tá? É o que você elaborou com o seu grupo, você elaborou, que vai complementar esse trabalho. Então, se você vai fazer uma entrevista e você elaborou, junto com o teu orientador, o rol de perguntas, você não tirou de lugar nenhum, vocês criaram, vocês elaboraram essas perguntas, isso vai no teu apêndice, porque foi o que vocês fizeram. Tá? Então, o que você fez vai no seu apêndice, certo? Então, apêndice A, escrito lá no início da página, né? Lá no apêndice A. O que foi apêndice A? Questionário utilizado para entrevista com os sujeitos da pesquisa. Já sabe, se está no apêndice, para o leitor, a gente já sabe que foi vocês que fizeram. Tá? Foi vocês que elaboraram. Apêndice B, registro fotográfico da experiência na academia tal. Que vai contribuir para a pesquisa. No decorrer da pesquisa, vocês foram fotografando esses momentos.
Olha que lindo, foi vocês que fizeram, foi lá pegar o celular ou a câmera de alta resolução, fizeram, montaram ali, disseram o que é cada imagem, né, de cada setor, a instituição já autorizou isso, tá lá. Que lindo, foi vocês que fizeram isso, né? Vocês fizeram um gráfico que é importante para mostrar o final de tudo isso. Coloque lá, apêndice C, gráfico que mostrou a evolução da pesquisa. Tudo que vocês fizeram e que enriquece essa pesquisa vai no apêndice, tá? E, por fim, o anexo. Então, o anexo são os elementos que dão suporte ao texto que não foi elaborado pelos autores do texto. Quem são os autores do texto? Os integrantes da equipe. É um elemento também opcional, mas o que difere o apêndice do anexo? O apêndice é o que vocês elaboraram. O registro fotográfico foi vocês que tiraram, então é apêndice. A lista do questionário, a lista da entrevista, o rol, foi vocês que fizeram, então é apêndice. Agora, vocês pegaram, por exemplo, o estatuto da instituição. Vocês pegaram lá o estatuto do clube. Não foi vocês que elaboraram, mas vai ajudar a entender na pesquisa? Então, ele vai em anexo. Por quê? Porque é da instituição. Não foi vocês que fizeram, tá? Ah, e o projeto político-pedagógico ali da escola que vocês foram. É preciso colocar para entender a missão, os valores daquela instituição? Eu coloco lá em anexo. Vocês trouxeram aí uma lei que fala sobre o uso indevido dessa substância, desse anabolizante. Não foi você. Então, coloca lá em anexo, tá? Então, tudo que vocês utilizarem dessa literatura feita por outros autores e que é importante ter nessa pesquisa, vocês podem colocar no anexo. Eu só vou dizer o que é. Anexo A, Estatuto da Instituição. Anexo B, Projeto Político-Pedagógico. Anexo C, artigo que fala sobre o uso indevido dos anabolizantes e seus efeitos colaterais. Você anexa lá. Então, tudo aquilo que não foi seu. Professora, nós vimos num livro e tinha uma sequência de perguntas que vai ser muito interessante. São essas perguntas que nós vamos colocar na nossa pesquisa. Ok, vocês vão fazer a pesquisa. O resultado é o que vai ser analisado de vocês. Mas esse rol de perguntas já foi alguém que fez. Então, você vai colocar em anexo e a fonte que você utilizou, tá? Então, essa é a ideia. Apêndice é aquilo que você produz. Anexo é aquilo que outras pessoas produziram, mas que tem uma importância enorme para o seu trabalho, tá? Deu para compreender a diferença? Faça uma mãozinha assim para mim, se deu. Ok, Luan, Leonardo, Yasmin. Ok, deu? professor. Ok. E aí, ó, nós temos uma apresentação aqui que eu achei bem legal, que eu achei essa figura, e ela nos dá uma ideia do todo, ó, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Olhem só. Aqui, nos elementos, o que está de azul são os elementos obrigatórios. E o que estão de tipo um salmão são os elementos opcionais. Então, a gente tem aí, ó, capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo e sumário dos elementos pré-textuais obrigatórios, tá? Elemento textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Elemento pós-textuais obrigatório, referência. O restante, tudo opcional. Professor, eu tenho que gravar isso? Tem. Tá? Porque é isso que eu vou também te perguntar na nossa prova. Tá? Então, terá sim que saber. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou também... Tudo tranquilo, professora. Deu para entender. A aula muito boa hoje. Muito obrigada. Luan, algum retorno? Yasmin, Luan Dias, Vitor? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, meus amores, fiquem com Deus e uma abençoada semana para todos, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo encontro.